minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de grande importância para todos nós, que é uma conversa íntima que nós temos com Deus, o nosso Criador, aquele que nós confiamos, aquele que permite estarmos vivendo nesse mundo, que ainda continua a nos dar condições para a gente viver, produzir alimento, dando as chuvas, e nós conversamos com Ele, às vezes para pedir alguma coisa, para agradecer, ou simplesmente para cultuar o Teu santo nome, agradecendo pela criação que Ele fez e nós podemos contemplar com os nossos olhos todos os dias. Mas uma outra coisa, é muito simples, mas quando nós vamos conversar com alguém que está acima de nós, como é que nós falamos com essa pessoa? Então, com todo respeito, sem gritaria, conversas bem explicada, bem clara, alguém que está acima. Mas quando você vai conversar com alguém que está abaixo, qual é a sua postura? Vamos dizer que você vai conversar com um filho. Você vai fazer como essa conversa com ele? Você vai sair xingando, gritando? Você também vai conversar com ele com educação, porque você quer que ele aprenda a educação. Então você primeiro se dá para que ele possa aprender, para que ele seja um cidadão. Então, em qualquer aspecto, com qualquer pessoa que nós conversamos, nós mostramos respeito e não atitude de gritaria com essa pessoa, porque nós não queremos isso. A oração, a conversa que nós temos com Deus, sabe que às vezes decepciona muito. Você vê as pessoas hoje gritando com Deus, mandando em Deus, exigindo de Deus, colocando Deus à prova. Não é essa conversa que Deus espera. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus estava ensinando aquele modelo de oração, é uma conversa que o homem tem com o seu Criador, com Deus, o nosso Pai. Essa conversa, ela não é uma coisa repetitiva. Preste bem atenção. Quando você está agradecendo pelo almoço, qual tipo de conversa você tem com Deus? Você agradece pelo bom alimento que está sobre a mesa, que o Senhor abençoe, que nunca falte no seu lar. Quando você vai conversar na janta, é uma outra conversa, ainda é por comida. Você fala que agradece por aquele lanche, por aquela janta que Deus deu. Quando você vai conversar com Deus, agradecimento por uma bênção, é outra conversa. Quando alguém te liga ou fala com você, eu gostaria de receber a sua intercessão em prol de uma doença ou em prol de uma viagem, outra conversa tem com Deus. Você prestou atenção que nós temos muitos tipos de conversar com Deus. Para não ser uma vã repetição, nós conversamos com Deus sobre todas as coisas. Sobre a nossa família, sobre a família do vizinho, sobre os nossos famílias, parentes que estão longe, que estão perto, pelas pessoas que estão com você, congregando com você, se lembra destas pessoas? Então são assuntos diferentes, não são palavras repetitivas. Por isso Jesus, ele fez o seguinte, em Mateus capítulo 6, ele vai ensinar os seus discípulos a oração. Ele faz de uma forma muito simples. Olha no versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, não seja parecido com eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade
antes que lhe o peçais. Hoje em dia é muito comum. Você passa em frente a prédios que recebem nome de igreja, é uma gritaria, muitas pessoas ao mesmo tempo, outros repetem aquele tipo de ladainha, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não cansa daquilo. Deus falou, não faça isso. Outros gostam de ficar em praças públicas, orando e gritando e olhando para ver se tem algumas pessoas que vai aplaudir. A oração é uma conversa íntima que nós temos com respeito a alguém que está muito acima de nós, que é o nosso Deus. Ele é eterno, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o respeito. Vamos aprender a conversar com Deus, porque Ele é o Senhor. Nós devemos tudo a Ele. É assim que a gente deve fazer. É isso que Jesus está ensinando em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, em Mateus.